Olá pessoal, hoje nós vamos estudar Stored Procedures, ou procedimento armazenado. O que é esse Stored Procedures? São funções ou procedimentos armazenados no servidor e escritas em SQL. Então eu consigo fazer uma programação em um servidor SQL, programando com linguagem SQL. E aí eu tenho algumas características. Ele pode receber parâmetros, assim como uma função em uma linguagem de programação, e executar algumas funções complexas, né? Utilizando estrutura de repetição, estrutura de decisão, assim como eu faço em uma linguagem de programação. Pode retornar ou não informação para o usuário, isso se eu estiver usando uma função também, que a gente vai ver mais na frente. Algumas características da Stored Procedures voltado para o MySQL é que no MySQL foi um recurso introduzido a partir da versão 5. E aí a gente ganha algumas características, né, com isso, né? Aumento no desempenho, eu tenho menos informação sendo executada na rede, porque eu mando para o servidor, ele executa os dados lá para mim e já retorna o cálculo desses dados, enviado entre cliente e servidor. Aí tem a questão de mais trabalho para o servidor. O fluxo de informação é menor, mas o trabalho do servidor ele acaba sendo maior, porque eu posso executar funções lá no servidor. E quando utilizar Stored Procedures? Quando eu tenho clientes em diferentes linguagens. Por que a vantagem disso aí? Porque eu posso ter vários programas que acessam esse meu procedimento. Então eu faço um procedimento e reutilizo em vários programas. Essa é uma das vantagens de utilizar. Operações repetitivas, no mesmo sentido, vai facilitar a manutenção. Eu altero um Stored Procedures e ela vai ser utilizada em várias aplicações, em vários locais. Se houver alguma modificação a ser feita, basta fazer lá no BD e pronto. E uma segurança também, aproveita a capacidade do servidor e da otimização do SGBD. Acaba sendo mais rápido, porque o servidor ele é mais potente do que as máquinas cliente e diminui esse tráfego na rede, porque a informação é processada no servidor e essa informação é retornada para o cliente já processada. Certo? Algumas limitações é que eu não consigo fazer tudo com Stored Procedures. Talvez algumas operações mais complexas eu precisaria pegar a informação e processar lá no cliente. Então tem essa limitação. Mas existem várias vantagens. Eu posso trabalhar aí com restrições de integridade, é o que a gente está fazendo, garantindo que a informação seja armazenada de forma correta. Então eu posso fazer algo para verificar essa integridade. Vai reduzir esse volume de tráfego da rede, porque aí eu pego o volume de dados, consulto os dados no servidor, são 1 milhão de registros, eu processo lá e retorno, ou armazeno lá mesmo, ou retorno poucas informações. Eu não preciso trazer 1 milhão de registros para o cliente e processar no cliente. Então tem essa grande vantagem. Melhora a manutenção, porque eu estou com o SGBD, eu faço atualização naquele procedimento, todos os meus aplicativos que estão usando aquele procedimento vai se beneficiar. A segurança também, porque fica protegido pelo SGBD. E o desempenho das aplicações, porque não sobrecarrega as aplicações. Mas tem desvantagem também, principalmente essa falta de padronização entre os SGBDs. O que dificulta é o quê? Eu estou trabalhando no MySQL, por exemplo, e eu quero fazer uma portabilidade para o PostgreSQL. Fazendo isso, eu vou ter um certo trabalho, porque os códigos não têm essa portabilidade. Os códigos são um pouquinho diferentes. E aí, como não tem essa padronização, dificulta para fazer essa migração. E existem SGBDs que não disponibilizam essa funcionalidade, inviabilizando a distribuição aí. O MySQL mesmo só ofereceu esse recurso a partir da versão 5.0, como a gente viu antes. Então tem essa limitação. Então na hora de desenvolver um projeto, analisar prós e contras e decidir se eu vou padronizar tudo com Stored Procedures, ganhando
todas essas vantagens. Se vai ter vários aplicativos acessando a base, eu ganho em questão de desempenho, mas sabendo que se em um futuro precisar fazer a migração, vai ter esse trabalho também de fazer a migração do MySQL para o PostgreSQL, por exemplo, ou para outro HGBD. Certinho? E aí a gente vai ver um pouquinho como que funciona Store Procedures. Como é que eu crio, como é que eu chamo e como é que eu utilizo para fazer restrições de integridade. Aqui eu estou criando um banco de dados teste nesse slide. Eu acho que eu já tenho criado na minha base aqui. Eu loguei no MySQL, crio o banco de dados teste. E antes da gente ver a sintaxe e ver como é que funciona, a gente precisa entender o que esse delimiter aqui. Ó. O delimiter //, o utilizado pelo MySQL é o ponto e vírgula. Então, use teste, ponto e vírgula, eu vou acessar a base de dados que eu acabei de criar, teste. Quando eu mudo aqui para delimiter //, o delimitador agora não é o ponto e vírgula mais, é o //. E eu posso colocar qualquer outro símbolo aqui, um jogo da velha, algum outro caractere. E aí, nesse caso, a partir daquele momento, eu uso esse //. Então, select version, se eu botar ponto e vírgula não vai, eu tenho que botar //, que é o delimitador. Como voltar ao normal, delimita ponto e vírgula. Para que a gente vai precisar usar isso? Porque quando eu criar o meu procedimento, lá dentro eu uso ponto e vírgula, que é o delimitador das minhas instruções dentro da Store Procedures. Então, quando eu criar, antes de criar, eu vou ter que mudar esse delimitador para // para eu saber quando é que eu vou executar um comando SQL sem ser a criação da Store Procedures. Então, é para isso que a gente vai utilizar. Eu vou fazer essa demonstração aqui para vocês verificarem. Abrir o MySQL. Eu tenho aqui use test, é uma base de dados que não tem nada. O tempo está vazia. Eu vou usar o delimiter aqui, ó, delimiter //. Então significa que se eu der um show tables aqui, botar ponto e vírgula, ele não executa mais. Porque o ponto e vírgula não é o meu delimitador. O meu delimitador agora é o //. Então, show tables não tem nenhuma tabela. Certo? Eu posso selecionar, para saber a versão, né? Select version. E aí eu coloco o //, por exemplo. E aí ele vai mostrar para mim. Quero voltar para o ponto e vírgula, eu tenho que usar o delimiter. Delimiter, ponto e vírgula. E ele volta agora, select, aqui agora funciona o ponto e vírgula. Então eu vou chegar aqui, opa, ponto e vírgula, ele vai funcionar. Certo? Então, é para isso que serve esse delimitador, para a gente mudar o delimitador do MySQL. Aqui eu sei quais são todos os usuários, né, do MySQL. Existe uma tabela chamada MySQL e existe uma tabela não, existe um banco de dados chamado MySQL e existe a tabela chamada user. E existe também o campo chamado user. Então eu posso acessar essa, sem ser assim, né? Eu posso acessar use MySQL, então estou no banco de dados MySQL, e eu quero saber quais são os usuários user from user, o campo usuário da tabela usuário, e ele vai me mostrar todos os usuários. Ou se eu não estiver logado na base de dados MySQL, eu posso botar aqui, ó, mysql.user, então o banco de dados MySQL da tabela usuário, user. E aí nesse caso aqui só tinha o root, eu tenho aqui o root e vários outros, Renato, secretário, Alan, CVT Conquista, eu tenho vários usuários. E qual é o usuário que eu estou usando nesse momento? Como é que eu sei disso? Eu posso usar o user ou o current user. Se eu selecionar aqui, ele vai mostrar para mim que é o root. Então estou logado agora como root. Eu tenho todas as permissões nessa minha base aqui, certinho? E aí a gente entra para a sintaxe da Store Procedures. Como é que eu crio? Criar procedimento. Eu gosto de usar o padrão SPs para dizer Store Procedures, underline, e o nome que eu quero. Da mesma forma, né, como eu tenho uma função, eu tenho parâmetros aqui, na função lá em Java, C++, eu posso criar parâmetros, passar parâmetros, então eu posso ter N parâmetros aqui.
Eu posso ter as características que eu determino aqui. Por default, já vem o SQL, é não determinístico, e a segurança do SQL é o define aqui. Quem cria a Store Procedures garante essa segurança, não é quem chama ela. Por padrão é isso aqui. E eu posso criar um comentário. E aí eu coloco aqui o comentário dessa minha Store Procedures. E o corpo da rotina tem aqui o begin-end, é como se fosse a abertura de chave e fechamento de chave no C++. Essa sintaxe é muito conhecida, né, pela linguagem, por programadores Pascal, que usa o begin-end. Então eu tenho o begin-end, aqui dentro, o corpo da rotina, eu vou especificar as minhas instruções para esse procedimento aqui. Certinho? Então, como é que eu crio e chamo esse procedimento? Antes de a gente ver um exemplo de criação, vamos ver como é que eu mostro na tela a palavra olá. Só para eu criar uma função SP, um procedimento SP olá e mostrar na tela. Como é que eu mostro na tela o olá? Select olá. Então eu faria isso aqui, certo? Se eu quiser mostrar uma mensagem personalizada, aí eu uso as MSG, por exemplo. É o campo que vai mudar ali. Ó. Então, se eu fizer isso aqui, select olá, ele vai mostrar olá, e o campo seria olá, o nome seria olá. Se eu quiser mudar esse nomezinho aqui de olá para mensagem, MSG, eu coloco o S, eu dou um alias para ele aqui, e mudo aqui, vai aparecer MSG. Certinho? Pronto. Agora vamos criar um procedimento bem simples aqui, olá mundo, o SP olá, que vai mostrar para a gente a mensagem olá quando eu chamar esse procedimento. Então, o delimiter, eu criei aqui delimiter cifrão, cifrão, para especificar que o meu delimitador agora é cifrão. Percebe, ó, eu tenho que colocar o cifrão aqui, porque dentro do meu procedimento, aqui, ó, criar procedimento SP olá, comentário, exemplo de procedimento, begin-end, aqui dentro eu uso várias instruções, vários comandos aqui, e eu determino essa instrução com ponto e vírgula. Então, para o MySQL saber que o ponto e vírgula é um final de instrução do procedimento, para não confundir com o geral aqui, eu uso esse delimitador. Isso pelo menos no prompt de comando aqui que a gente está usando. Então, eu uso o delimita lá, deixo isso como padrão. Delimita cifrão, cifrão, no final aqui eu volto ao ponto e vírgula. Depois de criar aqui tudo, eu volto ao ponto e vírgula para ficar o padrão normal aqui, que está sendo executado no servidor do MySQL. Como padrão também, inclusive para testes, eu sempre excluo, né, drop procedure se existir. Então, se existir aqui SP olá, que seria o ponto e vírgula, né, só que agora é o cifrão, cifrão, eu excluo aqui. Então, eu deixo isso como padrão, estou excluindo, e aí eu crio. Isso para teste, né, para eu não ficar toda vez criando, executando, e ele já exclui aqui e cria novamente. Cria o procedimento com o comentário, e aí o begin-end aqui dentro eu coloco um select olá. Certo? Então, eu vou criar esse procedimento aqui, eu copio tudo, jogo no meu SQL, então ele criou o SP olá. E como é que eu chamo esse SP olá? Existe um comando, tem que chamar isso de forma explícita. Então, aqui no MySQL eu vou chamar SP, ou call SP olá, e ele só mostra o olá, as MSG. Então vai aparecer essa mensagem aqui para mim toda vez que eu chamar. Então, quando eu fizer um procedimento, ele vai estar armazenado no meu servidor de banco de dados, a minha aplicação só vai precisar dar um call lá e saber o nome do meu procedimento, que eu consigo consultar no MySQL e saber quais são os procedimentos que eu tenho. Então, é basicamente isso. É uma chamada explícita. Ele nunca vai ser executado automaticamente. Então, como executar e como saber quais são os procedimentos criados. Então, como eu executo, eu chamo, né, call, SP olá, eu chamei, nesse caso não tem nenhum parâmetro, fica vazio. Como é que eu sei quais são os procedimentos que tem no MySQL? Aqui ele mostra todos, ó. Select, aqui é um campo, routine name, aqui eu tenho um banco de dados chamado information schema, e aí eu tenho
a minha tabela, routines. Então, ele mostra aqui quais são os nomes das minhas rotinas do MySQL. Quando eu colar aqui, ele vai mostrar todas, inclusive a SP aqui que eu acabei de criar, certo? SP lá. Mas eu posso mostrar o conteúdo dessa minha Store Procedures. Show Create Procedures e boto o nome. Então, Show Create Procedures, eu boto aqui SP, olá, e ele vai... Opa, erro. Não tem isso aqui. SP olá, ele mostrou para mim aqui que é um procedimento e existe aqui o backend e aqui estão os comandos, né? Se tivesse mais aqui, ele iria mostrar para mim. Então, dessa forma eu consigo visualizar o que esse procedimento faz. Mas eu posso mostrar também dessa forma aqui, bonitinha. Show Procedures Status. Só quero saber o status dessa like SP olá. E aí ele mostra para mim que existe 2 SP olá. Ixi, inclusive que eu estou no banco de dados MySQL, que eu criei hoje. Outro que foi teste, no banco de dados teste, que eu criei mais cedo. Então ele mostra para mim os 2 procedimentos. Certinho? Eu vou usar aqui teste. Deixa eu ver se ele me mostra aqui só o de teste. Será que eu tenho que dizer que é teste ponto? Não vai mostrar. SP olá. Eu posso botar o barra G aqui. Opa. Barra G ao contrário. O barra G, ele me mostra em detalhes esses 2 procedimentos. Um do banco de dados MySQL e outro do banco de dados SP, ou do banco de dados teste. Então, ele mostra para mim comentários, o tipo de segurança que por padrão é o define, quem foi que criou, foi o root, horário de criação, e mostra esses detalhezinhos aqui para mim, certo? Pronto. E para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar essa parte inicial e no próximo a gente vai ver exemplos com o banco de dados empresa. Vários exemplos aqui de chamada de procedimento. Até daqui a pouco.